teu nome venci batalhas, o teu nome é minha bandeira. Mas quando Saul enlouqueceu, por amor de ti eu fugi. Como louco corri, por anos me escondi. Parecia que a minha vida acabava ali. Como louco corri, por anos me escondi. Me resguardei pra não pecar contra ti. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade na trajetória da vida de Davi. E hoje nós vamos falar de dois momentos decisivos, assim, de decisão na vida dele. E um momento em que ele obedece o Senhor, um momento em que ele nos ensina e nos mostra o seu interior, o porquê que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, e um outro momento em que ele deixou a incredulidade tomar conta do seu coração. Por um momento, ele tentou agir pelas suas próprias forças. Então nós vamos falar desses dois momentos hoje. Esse primeiro momento, ele se encontra no capítulo 26 de Samuel. No capítulo 26, Saul vai atrás de Davi mais uma vez pelo deserto, vai perseguir Davi, e ele acampa no deserto, e Davi fica sabendo que Saul estava lá, acampado, e foi até o acampamento de Saul averiguar. Quando nós falamos lá no capítulo 24, que Saul entrou na caverna e Davi cortou um pedaço da orla do seu manto, e teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez, no capítulo 26 nós vamos ver que pela segunda vez Davi ele tem a oportunidade de matar Saul e também não faz, porque ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor. Essa é a fala dele. E quando nós olhamos para o capítulo 26, nós vemos o quanto ele é interessante e intrigante. Porque Davi, ele mesmo escondido, fugindo de Saul, e fica sabendo que Saul está acampado no deserto, e ele toma a decisão de ir lá onde Saul estava acampado. E Saul, ele deita para dormir, e o seu exército em redor, todos dormem. Saul, ele pega a espada e ele coloca ela fincada no chão, próximo da sua cabeça, e um jarro de água também próximo da sua cabeça. E Abner, que era o capitão de Saul, um capitão renomado, também dorme junto com os soldados. Todos dormem ali onde Saul estava acampado. Saul estava deitado e todos os seus homens estavam acampados ao redor dele. Saul estava dormindo, tinha fincado sua espada perto da sua cabeça e todos os soldados dormiam à sua volta. Então todo o acampamento de Saul ali no meio do deserto pegaram no sono. E eu quero ler o versículo 6 de 1 Samuel 26, que diz: Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Absai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão Joabe. Zeruia era irmã de Davi, então Absai era sobrinho de Davi. Quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Ele quer descer até o acampamento que Saul estava e ele pergunta: quem irá comigo? Absai prontamente responde: eu descerei contigo. Então eles descem até o acampamento que Saul estava, e ali, enquanto ele estava dormindo, Saul dormindo, Davi entra no meio do acampamento, passa pelo acampamento, pega a espada, pega o jarro de água, sai do acampamento sem ser visto. Mais uma vez ele tem a oportunidade de matar Saul, mas não faz. Na primeira vez, ele cortou o manto de Saul, e aqui nos versículos 10, 11 e 12, nós vemos que ele pega o jarro, sai e não faz nada com Saul. E o Absai ainda fala: deixa eu matá-lo, vai ser só um golpe, não vai precisar do segundo, eu vou matá-lo. Mas Davi respondeu a Absai: quem levantaria a mão contra o ungido de Yahvé e ficaria impune? E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, e Yahvé mesmo haverá de ferir, quando chegar a sua hora e ele morrer,
ou quando no campo a batalha tombar morto. Então Davi ele confia no Senhor. Ele não vai fazer nada pelas suas próprias mãos. E ele pega ali aquela espada e aquele jarro e atravessa a montanha, que fala que ele atravessa, no versículo 12 do capítulo 26 diz: então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu nem os ouviu, nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em sono profundo. E Davi foi para o outro lado e se posicionou em cima de um monte. Quando ele posiciona em cima de um monte, ele começa a bradar. Ele está com a espada e com o jarro na mão e ele começa a bradar. Pensa a voz de Davi ecoando no meio do deserto. Ele começa a bradar: Abner, porque Abner era o capitão do exército de Saul. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: não respondes, Abner? Exclamou ele, e Abner replicou: quem és tu que chamas pelo rei? Davi retrucou a Abner: acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas, por que não guardastes o rei teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do rei teu senhor. Ora, não é justo o que fizestes. Tão certo como Yahvé vive, és digno de morte, porque não velaste por teu senhor, o ungido de Yahvé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água, que estavam bem próximas à cabeça de Saul. Eu imagino o semblante de Abner nesse momento. Como Davi entrou no meio do acampamento e pegou a espada que estava fincada no chão, ao lado da cabeça do rei. E a ousadia de Davi, mas ele deixa bem claro que não era sua intenção matar Saul. Davi foi muito prudente quando ele atravessa a montanha e vai para o outro lado e grita a Abner. Quando ele começa a gritar, nós lemos dos versículos 14 ao 16, ele demonstra, ele faz questão de frisar o respeito que ele tinha por Saul. E é interessante notar que Davi estava fugindo de Saul. Saul jamais imaginaria que Davi entraria dentro do seu acampamento. Porque se ele estava fugindo, Saul poderia pensar, ele não seria ousado o suficiente para entrar no nosso acampamento. E Davi foi ousado. Davi confronta Saul e questiona se há maldade nas suas mãos. No versículo 19 e 20, os dois versículos mais lindos desse capítulo, quando Davi ele fala com Saul diretamente e diz: rogo-te, Senhor meu rei, que ouças as palavras do teu servo. Se é Yahvé que te impede a castigar a minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se porém são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor. Porquanto hoje eles me afastaram da minha porção, da herança de Yahvé, como se ordenassem: vai, cultua e serve a outros deuses. Por quê? Porque Davi estava impedido de entrar em Jerusalém e adorar. Ele estava impedido de entrar no templo. Então, aqui por isso que ele está dizendo: o povo está como se tivesse ordenado a ele: vai, cultua e serve a outros deuses, porque ele estava impedido. No versículo 20, agora que meu sangue jamais se derrame sobre a terra longe da presença de Yahvé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos montes. O que Davi está dizendo? Quem sou eu, que tanta importância eu tenho para que o rei me persiga dessa forma? Para que o rei ande atrás de mim dessa forma pelo deserto? Para que o rei deixe todos os seus afazeres e continue me perseguindo pelo deserto. Davi vivia um estilo de vida ciente de que todos os atos dele estavam descobertos diante de Deus. Ele mesmo disse que a minha vida seja de grande estima diante dos olhos do Senhor. No versículo 25, como no capítulo 24, quando Saul reconhece que a integridade de Davi mostra mais uma vez como ele era por dentro. São nessas atitudes que Davi vai se revelando como ele era por dentro. E por que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. O versículo 25 do capítulo 26 diz: então Saul afirmou a Davi: bendito sejas, meu filho Davi. Certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Esse momento foi a última vez que eles se viram, que eles tiveram um diálogo.
O último diálogo entre Saul e Davi foi aqui, quando Davi entrou no acampamento de Saul, desafiou o exército de Saul, porque ele tinha pegado a espada e a botija de água e não tirou a vida de Saul, mesmo tendo oportunidade, porque eles tinham caído em sono profundo. No capítulo 27, é o outro momento na vida de Davi, onde ele se alia ao rei Aquis de Gate, é o rei dos filisteus. Então nós vemos aqui no capítulo 26 um Davi cheio de esperança, um Davi confiando no Senhor, um Davi firme na promessa. E no capítulo 27 nós vemos um Davi onde nós vemos dúvida no coração dele. No versículo 1 do capítulo 27 diz: depois considerou Davi em seu coração. E Saul seguiu o seu destino, Davi seguiu o seu destino, eles não se veriam mais. E depois disso tudo, Davi considerou em seu coração: qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Somente assim, Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel. E assim estarei livre de suas mãos. Quando nós olhamos apenas para este verso, nós vemos a dúvida e a incredulidade que estava tomando conta do coração de Davi. Ele cogita a possibilidade de ser morto. Ele cogita a possibilidade de que Saul seria vencedor nessa perseguição. E ele começa a traçar uma trajetória, ele começa a traçar um plano. Se eu fugir e se eu me aliar com os filisteus, ele vai parar de me perseguir. Ele fugiu porque achava que algum dia iria morrer nas mãos de Saul. Sua decisão é baseada num conceito de que ele devia tomar decisões por si mesmo. E nesse momento, ele está completamente independente para tomar suas decisões. Nós vimos até aqui um Davi que consultava a Deus em todas as suas decisões. E aqui ele queria cuidar do seu destino e proteger sua própria vida. E Deus não estava cuidando? E as promessas de Deus? Será que elas não se cumpririam? Será que ele precisava temer e fugir para se abrigar debaixo da liderança dos filisteus? Que são que foram os maiores inimigos de Israel. Ele vai se aliar ao rei dos filisteus e que eram os maiores inimigos de Israel. Toda vez que nós deixamos nossa mente fugir do centro da vontade de Deus, saímos do trilho direto das coisas. E o que nós podemos aprender com isso, nesse momento que Davi fica titubeante nas suas decisões, na sua fé? Que todo grande líder, ele tem seus dias de depressão. É preciso muito cuidado. Todo grande líder, ele tem seu dia que o coração está pesado, que a fé precisa, a esperança precisa ser renovada. Todo grande líder, ele precisa descansar sua mente, ele precisa rever, ele precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, o porquê do chamado, o porquê que ele está ali, o porquê que Deus colocou ele ali. Davi deixa de olhar para Deus e começa a enfraquecer-se na fé. E por medo de Saul, ele foi buscar refúgio fora das fronteiras de Israel. Então aqui ele sai das fronteiras de Israel e vai buscar refúgio nos filisteus. No versículo 2 diz assim, do capítulo 27. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens. E foi ter com Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Ele se alia a Aquis. E o que aconteceu? A Bíblia ela não narra todos os diálogos de Davi e o rei Aquis. Ela não narra todos. Ele ficou com o rei Aquis 1 ano e 4 meses. E muitas coisas aconteceram. Nós vamos ver um pouco desses acontecimentos lendo a partir do versículo 3, que diz assim. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família. Os 600 homens de Davi levaram suas famílias. E Davi, 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele, de fato, parou de perseguir Davi. Então Davi propôs a Aquis, rogo-te que, se encontro graça aos seus olhos, seja-me concedido um lugar numa das cidades dos arredores, onde possa estabelecer moradia, porque continuaria o teu servo morando contigo em tua cidade real. No mesmo dia, Aquis lhe ofereceu Ziclag,
Muitas histórias aconteceram em Ziklag e uma delas nós vamos nos vídeos que estão por vir, vamos falar sobre Ziklag, um episódio que marcou a vida de Davi. É por esse motivo que a cidade de Ziklag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. O tempo em que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi de 1 ano e 4 meses. Davi e os seus homens faziam incursões contra os gersitas e os amalequitas, povos que desde os tempos mais remotos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi e seu exército atacavam a região, não poupavam homens nem mulheres e tomavam ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornavam com tudo a Aques. Então ele ia, guerreava contra aquelas cidades e todo o despojo de guerra ele entregava a Aques. Quando Aques lhe indagava, a quem atacaste hoje? Davi respondia, a região do Negueb de Judá, em outro dia a tribo de Jerameel, ou ainda a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, e justificava seus atos para si mesmo, alegando, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi. Este foi o modo de agir de Davi durante todo o tempo em que habitou na terra dos filisteus. O que nós vemos aqui? O que aconteceu? Davi, ele saía e lutava, ganhava as guerras, só que ele lutava contra os inimigos de Israel e não contra os inimigos dos filisteus. E ele mentia para Aques que tinha lutado, guerreado contra os inimigos dos filisteus. E aí ele foi ganhando o respeito de Israel e o respeito de Aques, fazendo-o pensar que ele estava derrotando os inimigos dos filisteus, quando na verdade ele estava matando os inimigos de Israel. E ele matava todo o povo da cidade para que ninguém chegasse ao rei Aques e o denunciasse. Ele levava relatórios falsos. Todas as vezes que nos embaraçamos em nossas próprias dúvidas e pecado por precipitação, é como se agíssemos por não mais crer que Deus está no controle. Nós precisamos ter cuidado com os pecados por precipitação, por ansiedade. E nem sequer atento, porque vamos dizer para Deus, o Senhor não está atento ao que está acontecendo comigo, então eu preciso agir. E assim pensamos que precisamos agir porque Deus não está agindo. Lembre-se, Deus age em silêncio às vezes. Não é porque não vemos que significa que nada está acontecendo. Guarde isso. Quando não vejo Deus agindo, somente a fé acredita que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando nós não vemos Deus agindo, quando nós pensamos que a situação está perdida, é aí que a fé precisa agir, é aí que nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Eu quero falar um pouco sobre os liderados de Davi. Quem eram os liderados de Davi? Não eram homens de guerra medíocres e medianos. Estamos realmente falando de valentes. Os liderados de Davi, eles eram homens valentes. Davi havia formado por sua liderança homens valorosos e valentes de guerra. Quando Davi pega esses 600 homens e começa a treiná-los, eles se tornam ambidestros. O que é uma pessoa ambidestra? Que ela guerreia muito bem, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. E todos os valentes de Davi eram assim. Davi os havia treinado para a batalha. Os seus liderados eram ambidestros. Tinham a mesma força com flechas, espadas e pedras, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2, diz sobre o exército de Davi, que eles eram hábeis no uso de arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. No versículo 8 de 1 Crônicas 12 diz, eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. O rosto deles eram fortes e decididos como o de um leão. E eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças, galopando entre os montes. No versículo 14 de 1 Crônicas 12 diz, estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Esse era o exército de Davi.
E talvez seja por esse motivo que ele tenha deixado ele tenha se tornado independente de Deus. Talvez ter um exército tão corajoso e ágil pode ter feito Davi sentir-se independente por um momento. Se sentir poderoso por algum momento. Porque a cidade que ele atacava, ele vencia. E nós precisamos ter cuidado com a arrogância do nosso coração. Davi aqui começou a deixar a arrogância tomar conta do coração dele, e isso, mais para frente, trouxe problemas para ele. Porque o rei dos filisteus chama ele para ser o seu soldado, como se ele fosse aquele que guarda, o seu guarda pessoal. No próximo vídeo nós vamos falar isso. O rei Aquis chama Davi para ser o seu guarda pessoal. E nisso, nenhuma luta contra Israel. Olha a situação difícil em que Davi se colocou. E o que nós temos que trazer? Guardar o nosso coração. Guarde o seu coração. Guarde seu coração na presença de Deus. No poço da adoração. Extraindo água da palavra de Deus durante os momentos de seca e estações de espera. Guarde o seu coração e aguarde no Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.